Amém. Glória a Deus. Quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Estamos aqui vendo a carinha do pastor Alain. É a carinha dele na frente e uma fotinha dele no fundo. Dois pastores Alain. Ô, Alain, tá mutado agora. Mutou. Eu nem sei como é que apareceu essa foto lá, não. Mas tá bom. A gente gosta muito da Alain. Dois Alain, melhor ainda. Eita, Um, tá um bom. Alain é bom, dois é melhor ainda. Obrigado, irmão. Obrigado. A lanzada. Alanzada, prazer revê-los. E se Deus quiser, é domingo, né? Abraçando lá na igreja. Bênção. Nessa manhã de quarta-feira, vamos orar novamente, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra. E isso é um privilégio, né, irmãos? Eu viajei por 30 dias e foram 30 dias muito intensos, né? Porque é viagem, é o movimento, são crianças, tem o momento de lazer, tive momentos de reunião, tive muitos momentos de oração com irmãos, tive momento de pregação em igreja, tive um momento de estar assim no meio de multidões e muita gente mesmo. A tensão ali com crianças, né? Nossa, as pessoas, a gente ouviu tanta coisa que assustou muito a Heloísa, até a mim também, que, cuidado com as crianças, que some muita criança em tal lugar, some muita criança em tal lugar. E a gente com quatro, né? Mas foram momentos assim também de refletir como as pessoas estão correndo, né? As pessoas estão correndo, o agito, a busca de coisas, as pessoas estão buscando muito coisas, quer seja o prazer, o dinheiro, o trabalho, e muitas vezes não, e sempre, nesse afã, elas perdem a melhor parte, que é Jesus. Eu tive momentos de testemunhar, momentos de entregar um panfletinho ali, né, sobre Jesus, sobre vida, e ao mesmo tempo ver as pessoas sem conseguir parar. E nessa manhã, a gente para aqui, é o momento da gente parar, desligar de tudo, e é um privilégio enorme fazer isso pela manhã, antes que a gente seja inundado pelos afazeres do dia a dia. Eu cheguei ontem no escritório e o pessoal já me parou na primeira hora, Dana, precisa de reunião, e já veio aquele monte de problema, um monte de coisa acumulada. E ontem eu não consegui sentar na minha cadeira no escritório, ligar o meu monitor, né? De tanta intensidade, eu passei o dia inteirinho em reunião, um chamando atrás do outro, um do atrás do outro. E é isso, assim, graças a Deus que eu cheguei um pouco antes de todo mundo e fui para minha salinha, tive meu momento de devocional, orei, parei ali, desliguei um pouquinho. Foi o tempo que eu desliguei ontem, porque senão eu teria sido totalmente engolido. E nessa manhã a gente vai para Tiago. O momento de reflexão hoje é sobre provação e tentação. Talvez você nem parou para refletir isso na sua vida ainda, talvez você misture essas duas coisas. E Tiago nos traz uma reflexão profunda e separa bem essas coisas, provações e tentações. E antes de meditarmos, nós vamos orar. E o primeiro tema que nós oramos nessa manhã vai ser sobre desempregados. E aí talvez o desempregado ele pense assim, é uma provação, ou o que que eu fiz, ou volta lá no passado, né? E se angustia porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Mas a nossa confiança está em Deus e a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É, então, Éder, mas puxa vida, estar desempregado não é fácil, de fato, não é fácil. Eu estive pouco tempo na minha vida, mas eu vivi um pouco disso. Inclusive foi quando eu resolvi estudar inglês e fiz um curso inteiro em 3 meses. Porque Deus me deu essa estratégia, né? Em um momento desafiador, eu consegui aproveitá-lo bem. A hora que eu terminei o curso foi quando eu já estava sendo empregado, né? Mas
É um desafio, sim, irmãos, mas a gente precisa confiar em Deus, porque Ele transforma a crise em oportunidade, né? Então, eu gostaria de, nesse momento, pedir que Gleiva, se você puder orar nesse momento, se não puder, tá tudo certo, mas se você puder orar por aqueles que estão desempregados, né, para que eles encontrem descanso em Deus e que sim, Deus abra uma oportunidade, né? A gente precisa trabalhar sim. Você consegue orar nesse momento, Gleiva? Amém. Bom dia, amado Certo. pastor. Graça e paz. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, porque é nesses momentos, ó Deus, nos momentos de crise, Pai, que nós vemos a mão do Senhor. Infelizmente, é nesses momentos, ó Pai, que nós mais vemos a mão do Senhor. Não devia ser assim, Senhor. Não devia ser assim. Devia ser no dia a dia, Senhor. No dia a dia, em todos os momentos, nós devíamos, ó Deus, vir a mão do Senhor. Nós devíamos, ó Deus, te honrar. Nós devíamos, ó Deus, glorificar o teu santo nome, Senhor. Mas é no meio da crise, Senhor. É no meio do desemprego, ó Deus. É no meio, é naquele dia, ó Deus, que nos falta, Senhor. É naquele dia, ó Deus, que nos custa, Senhor. É que a nossa fé, ó Deus, ela é provada, Senhor. É como o pastor Éder falou, tem as provações e tem as tentações. Vamos aprender, Senhor, mais um pouquinho sobre isso. Eu te peço desde já, Senhor, abre nossos olhos espirituais, abre nossos ouvidos, ó Deus, espirituais, para aprender mais dessa porção que vem do Senhor. Te peço, Senhor, nos ajude, fortaleça, ó Deus, a nossa fé, Senhor. Pai, eu tenho aprendido, ó Deus, a depender do Senhor. Eu tenho aprendido, ó Deus, a viver pela fé, Senhor. Quando a gente fala sobre isso, parece algo impossível, ó Deus, humanamente falando. Viver e depender da fé. Viver e depender do Senhor. Esquecendo, ó Deus, que não é pela nossa força, não é pelo que fazemos, não é pelo que produzimos, ó Deus, mas tudo vem do Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor encontre, ó Deus, nesse dia, pessoas que estão aqui, porventura estejam desempregados, ou aquelas que ouvirão depois, Senhor, que estão desempregadas, ou simplesmente que querem fazer algo, trabalhar, Senhor, para que sejam produtivas, para que ajude na renda familiar, Senhor. Mas assim, Senhor, que tenhamos no coração firme a certeza, ó Deus, a convicção de que nada vem de mim, nada vem de nós, e tudo vem do Senhor. Que rendemos graças a Ti, ó Deus, por tudo. Pelo pão, Deus, pelo pão de cada dia. Que aprendamos, ó Deus, a depender, ó Deus, a viver, ó Deus, pelo pão de cada dia. E não pelo amanhã. O amanhã a gente não sabe se ele virá. Que vivamos o hoje, que é o presente que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos deu já o privilégio de vivermos o agora. Essa é a minha oração, ó Deus, com o coração grato, Deus, grato, grato, grato. Pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem glorificado o teu nome, ó Deus, através das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em Gleiva. Amém, Amém. Gleiva. Amém. Bênção, obrigado. Eu tinha visto o Lorenzo por aqui. Lorenzo, você consegue orar nesse momento? Tá com o bebezinho no colo? Bom dia, pastor. Consigo sim. Benção. Lorenzo, eu gostaria que você orasse nesse momento pelo Brasil, né? A gente sabe que a gente vive um momento delicado, começou um julgamento ontem. Obviamente, eu durante esse tempo que fiquei em viagem, eu acompanhei o que vinha acontecendo no Brasil. Eu me entristeço, sim, confesso, porque o meu sentimento é que o Brasil ele ainda vai andar de lado por muito tempo, né? São forças puxando uma para frente, uma para trás, e aí você não vai para lugar nenhum.
Você fica andando de lado, você não desenvolve um país com tanta riqueza, com tantas oportunidades e possibilidades e não vai. E ao mesmo tempo, eu, irmãos, eu passei por um momento difícil, mas eu penso que talvez é 1% do que outras pessoas estão passando agora. Porque as lideranças que estão sendo julgadas e todo esse processo é muita pressão, irmãos. É muita pressão, é muita angústia, é muita incerteza, é muito foco, são muitas câmeras em você, né? Se você espirra, alguém tá vendo. Enfim, é um momento muito difícil para as pessoas ali. É um momento muito difícil para o Brasil. E não só Brasil, né? Mas, Lorenzo, eu queria te pedir que orasse nesse momento para que Deus se revele, para que o povo de Deus desperte, para que o povo de Deus ore, clame, busque a Deus e ele se volte para nós e ajude essa nação, né? E ajude as pessoas, aos brasileiros, né? Que sofrem e que vivem esse momento de tanta incerteza e dor. Amém? Amém. Deus, nós oramos, Senhor, exaltamos o seu nome nessa manhã aqui e com coração, Senhor Jesus, contrito mesmo, um coração quebrantado, nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa nação brasileira. Quando me vem à mente, Senhor, de orar pela nossa nação, nosso país, a única coisa que me vem, Senhor, é que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha firme, Senhor. É somente em Ti que nós podemos confiar, esperar com paciência, Deus, sabendo que o Senhor é bom, que eterna é a sua bondade, Senhor, a sua misericórdia, e que o Senhor também é justo, Deus. Nós oramos pela nossa nação para que os governantes, Senhor, desse país, desde o STF, Senhor, o TSE e todas as outras áreas de governo, Senhor, governadores, vereadores, prefeitos, deputados, presidente da República, Senhor, todos venham se render a Ti, Senhor, reconhecendo a Sua soberania, o Seu senhorio. A gente sabe que isso é possível, Deus, que isso pode acontecer de acordo com a Sua vontade, porque nada passa despercebido aos Seus olhos. Tanta gente tem sofrido, Senhor, debaixo de opressão de governantes maldosos, Senhor, pessoas ruins. Eu oro para que haja a Sua justiça operante no nosso meio, operante na nossa nação, Deus. Que nada, Senhor Jesus, possa ser encoberto. Na verdade, tudo vai vir à luz um dia, Senhor. Tudo virá. Nada ficará encoberto, Senhor. Não há treva, Senhor, que suportará a tamanha luz que existe em Ti, Senhor, e na Sua verdade, na Sua graça, na Sua justiça, Deus. Eu quero te agradecer porque nós aprendemos sobre um governo bom e justo contigo, nós aprendemos sobre uma vida piedosa, santa e reta contigo, Senhor. Nós aprendemos na Sua palavra e a minha oração é para que esses governantes tenham contato com a Sua palavra, tenham um encontro com a Sua palavra, Senhor, para que haja conversão, que haja transformação em suas mentes. Eu oro, Senhor Jesus, por um país com equidade, um país com justiça, Senhor, com liberdade. Não um país, Senhor Jesus, afundado em tanta desgraça como nós temos visto na nossa nação, infelizmente, Senhor. Eu oro, Deus, sim, para que aqueles remanescentes fiéis, Senhor Jesus, possam continuar falando ao coração dessas pessoas, Deus, anunciando o evangelho dia após dia. Talvez é um porteiro, Senhor, talvez é um motorista, um empregado doméstico, Senhor, alguém na escola que cuida dos filhos dessas pessoas. Eu oro para que haja a semente do evangelho plantada nesses corações, para que haja transformação. Que nós, como igreja brasileira, não nos calemos, Senhor, diante de tanta corrupção, diante de tanto mal, diante de tanta injustiça, mas que a gente possa ser fiel, Senhor. Fiel no pouco, Deus. Fiel no falar no dia a dia, fiel no evangelismo, fiel em anunciar a verdade do evangelho no meio político, Deus. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem dado esses que fazem essa diferença. E nós oramos para que haja essa justiça do Senhor operante na nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Deus, obrigado. Wama, você consegue orar nesse momento? Abre o áudio aí, por gentileza, se você conseguir orar nesse momento. Bom Se não- dia, consigo.
Benção, bom dia. Ruama, eu gostaria que você orasse nesse momento por missionários. E sim, você pode até focar mais em países mais fechados, né? Porque a gente olha para o nosso país e, como o Lorenzo orou agora, o Brasil vive um momento muito difícil, mas não é privilégio do Brasil. Muitos outros países passam por momentos bem mais difíceis, inclusive, né? E me veio à mente, claro, o Ucrânia. Israel, né, a Palestina, né, faixa de Gaza, mas também veio Moçambique, que vive uma incerteza política, governamental muito grande, envolvendo violência física e um país muito mais incipiente, ou seja, muito mais incerto, muito mais recente, muito mais inseguro que o Brasil. Então, pensa um missionário que olha para o seu país de origem, um missionário brasileiro, vê o que está acontecendo, mas ele está num país com outros problemas, muitas vezes maiores ainda, e como que fica o coração nesse momento. Mas eu queria te pedir que orasse para que eles encontrem força, coragem em meio a perseguições, a tantos desafios, incertezas, gente, que vem para o nosso coração, né, que vem para a nossa mente que a gente olha para a circunstância e muitas vezes muitos se desesperam, não sabe o que fazer, mas que de fato a gente se volte para Deus e saiba que Ele é fiel e vai nos suportar em toda e qualquer tribulação e luta. Amém? Amém. Deus Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada pelas suas bênçãos sobre a nossa vida, obrigada por a tua presença, podendo apresentar tudo aquilo que o Senhor está compartilhando nessa manhã que está no seu coração para a gente orar. Se há missionários, aqueles a quem o Senhor convocou para ir levar as boas novas, ó Deus. Eu já agradeço pela vida de irmão. Ouviu a tua voz, ó Deus, e foi. E estão cada um em um lugar, numa nação, tantos lugares. Mas como o pastor falou, hoje nós aqui como os missionários no Brasil, temos um grande privilégio, uma liberdade muito grande de ir e vir, de poder falar a tua palavra, de cultuar, Senhor, mesmo com os dias difíceis que a gente está vivendo, mas a gente tem uma liberdade tão grande, Deus. Então a gente não passa por esse lugar de medo, de, de insegurança, é, de angústia, Deus. Mas a gente sabe que tem irmãos nossos em países fechados, vivendo dias difíceis, que têm e têm vivido e sentido esses sentimentos, ó Pai. Eu quero orar em especial por esses missionários, Senhor, que estão ali em muitos estados da África e tantas outras coisas que a gente nem sabe ali que está acontecendo, ali em Israel, em Gaza e em tantos outros países que têm vivido é, dias tenebrosos, Senhor, ali na China, Senhor, com essa perseguição, com essa que cada vez fica mais estreito, Deus, mas o Senhor é um pai zeloso, que não esquece de nenhum dos seus, ó Deus. E nessa manhã eu quero pedir para que o Senhor renove os meus irmãos, renove a esperança, Senhor. Renove a fé, Pai. Renove, Senhor, a certeza de que é o Senhor que chamou, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que guarde, ó Deus mesmo aqueles que têm temido em perder, por perder a sua vida. De tão difícil que está essa situação, ó Deus, mas que eles sintam mesmo que o teu Espírito está ali com eles, ó Deus, dando ousadia, força, ó Pai, para continuar aquilo que o Senhor começou através da vida deles, ó Deus. E aqueles que estão em perigo nesse momento, talvez presos, talvez sofrendo algum tipo de grandes ameaças, Deus. Que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha fortalecer, Deus. Porque não é fácil, a gente sabe, ó Pai. Mas o Senhor é um Deus que pode fazer o impossível, Deus. E a gente sabe também
que a nossa vida é passageira, que a gente não tá para viver só o aqui, ó Deus, mas que a gente tem esperança da eternidade, ó Deus. E é isso que alimenta o nosso espírito, ó Deus, é isso que alimenta a nossa esperança. Então, que isso venha, ó Deus, da mente dos meus irmãos, ó Deus, porque para que a gente não viva com o medo da morte, mas com a certeza e a esperança e a alegria da vida eterna, Senhor. Porque é isso que é a promessa da tua palavra para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada missionário, Pai. Sustenta, venha suprir tudo aquilo que eles precisam, aqueles que estão talvez passando por alguma doença, que o Senhor venha com cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa os meus irmãos e que a tua mão poderosa esteja sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Ruama. Amém, Ruama. Obrigado, Ruama. Deus abençoe. E agora, Kátia, você consegue orar, por gentileza? Kátia, esposa do pastor Alexandre, me dá um oi aí se puder. Dia, pastor, consigo. Benção. Esposa do pastorzão que me substituiu aqui durante esse tempo. Muito obrigado, pastor Alexandre, por ter ministrado as orações aqui, conduzido as orações essas quartas-feiras. Kátia, por favor, ore nesse momento pelos jovens. Eu confesso, Kátia, você com certeza entende melhor do que eu, porque você já tem aí dois jovens, mas eu não consigo entender muito bem como os jovens estão encarando a vida hoje. Por quê, irmãos? Porque na minha época, quando eu entro na faculdade, com 18 anos, eu fui ter ali, naquela época mais ou menos, um primeiro contato com o computador, né? Com disquete, né? Com aqueles computadores enormes, né? Com uma tela preta de um DOS, né? Era um sistema, e aí Windows. Então, assim, a minha juventude ainda foi muito analógica, né? Não era digital, né? E, e os jovens hoje estão expostos a um volume de informação, um volume de conteúdo absurdo, astronômico e sem uma maturidade. Então, quando eu diria a grande maioria das pessoas que estão aqui na oração, tivemos esse contato com esse volume de informação e conhecimento, a gente já tinha uma certa maturidade, já tinha vivido um pouco, né, já tinha construído relacionamentos. E hoje não é assim. Hoje, né, meus filhos novos já têm, a gente tenta controlar o máximo possível, mas eles já têm acesso a essa overdose de informação. E como que fica isso, né? Um acesso à informação tão avassaladora, a tecnologia. Eu, pessoal, sou de tecnologia, sou dono de empresa de tecnologia, desenvolvo tecnologia, mas não estou dando conta da inteligência artificial, da velocidade como estão as coisas, do que está acontecendo. Eu não estou dando conta, confesso, né? Talvez pelos meus 45 anos de idade. E aí, como que fica essa juventude, né? E ao mesmo tempo que elas estão conhecendo Jesus, estão aprendendo sobre Jesus, né? Mas nesse momento eu queria que você orasse, Kátia. Todo esse turbilhão do Brasil de política, de governança, de liberdade de expressão, mais a esfera espiritual que eles precisam nutrir, né? Lidar com as tentações, entender as provações e informação de caráter e preparação para esse futuro, a relação com Cristo. Então, ore para que Deus conceda graça e eles se acheguem a Jesus em meio ao turbilhão que a gente vive nesse tempo. Amém, Kátia? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia que nos alcançou, Jesus, nesse dia. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, nessa manhã, Jesus, já despertar, Pai, estarmos reunidos aqui, Senhor, como igreja, Senhor, comunhão com os irmãos, ó Pai, buscar ao Senhor, Pai, buscar esse refrigério para a nossa alma, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Quero te apresentar, Senhor, como o pastor Éder falou, os nossos jovens, Senhor. Senhor, que não são a igreja de amanhã, eles são a igreja do hoje, Jesus. Que o Senhor os prepare hoje, Jesus, para o chamado que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai.
tratando, Senhor, e moldando o caráter deles, ó Pai, através do caráter do Senhor, da tua palavra. Senhor, quantas coisas estão disponíveis, Senhor, muito rápido, Senhor, para o coração, para a mente dos nossos jovens, Senhor. É só pegar o celular, Jesus, que eles viajam o mundo inteiro, Senhor, e muitos sem maturidade, sem um supervisionar, Senhor, dos pais, ó Pai. Então, nós clamamos pelos nossos jovens, Senhor, nessa manhã, pedindo que o Senhor esteja guardando a mente, o coração deles, ó Pai, para o Senhor, Pai. Que haja um despertar no coração, na mente dos nossos jovens, Senhor, da nossa igreja, dos nossos filhos, netos, ó Pai, que o Senhor os alcance, Senhor, despertando a mente, o coração, Pai, para o Senhor, para a tua palavra, Pai. Que haja um aquecer, Pai, do coração, Senhor, dos nossos jovens, ó Pai, para amar ao Senhor, amar a tua palavra, buscar aquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro, que é o Senhor, Jesus. Senhor, desperta os nossos jovens, ó Pai, para o chamado do Senhor, Pai. Levanta os nossos jovens, ó Pai, com poder, ousadia e graça no Senhor, Pai, para que eles sejam testemunhos do Senhor na face dessa terra. Senhor, que eles possam ser flechas, ó Pai, nas mãos do Senhor, que acertam o alvo, que vão muito mais além, Senhor, que eu fui, que o pastor Éder foi, que cada um de nós, ó Pai, foi, Senhor, mas que os nossos filhos, netos, ó Pai, os nossos jovens das nossas igrejas possam ir muito mais além, ir às nações, ó Pai, ir a lugares, ó Pai, onde a Tua palavra, Senhor, não chegou, que os nossos filhos, nossos netos, essa geração, Senhor, vá, Senhor, mas que haja um despertar, Senhor, que haja um avivar do Senhor, Pai, no coração e na mente deles, ó Pai, que haja arrependimento, Senhor, que haja, Senhor, esse despertar, Pai, para se arrepender, Senhor, dos maus caminhos, ó Pai, que o Senhor os alcance, alcance aqueles, ó Pai, que estão perdidos, ó Pai, nesse mundo, alcança, Senhor, esses jovens, ó Pai, que estão perdidos nas drogas, ó Pai, nos vícios, na prostituição, Senhor, na mentira, no engano, Senhor, que o Senhor os alcance, Senhor, que o Senhor os resgate, Pai, do império das trevas, ó Pai, e traga eles, ó Pai, para o reino do amor do Teu Filho Jesus, Pai, como o Senhor fez com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, essa geração, Senhor, principalmente o GA, Senhor, que é esses adolescentes, ó Pai, os jovens, ó Pai, da nossa igreja, que o Senhor os alcance, Senhor, com poder, Pai, com ousadia e graça no Senhor, Pai, para que possam vencer esse mundo, Pai, fortalecidos no Senhor, porque só assim, Pai, nós vencemos esse mundo, Pai, que haja esse despertar na mente deles, ó Pai, que eles vão vencer esse mundo buscando ao Senhor, consagrando, santificando, buscando aquilo que é puro, santo e verdadeiro, Pai. Nós te entregamos os nossos jovens, ó Pai, te louvando por eles, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa geração, Senhor, para ensinar, para cuidar, para testemunhar do teu amor. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Kátia. Benção. Amém. Obrigado, Kátia. Vamos para o nosso momento de palavra nessa manhã, irmãos. E eu já vinha trazendo durante algumas quartas-feiras alguns comparativos, né? Não vou dizer paradoxo, não, mas algumas comparações, né? Compaixão versus pena, comunidade versus conexão, humildade versus insegurança, e assim por diante. E nessa manhã eu falo, nós vamos em Tiago, Tiago 1, e vamos falar de provações e tentações. E é muito interessante que nessa passagem aqui de 17 versículos, Tiago vai trazer esses dois assuntos à tona. Então, vamos à leitura da palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, não tentações, provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Opa, somos provados e, sendo aprovados, temos perseverança, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada
deficientes. Então, a aprovação é para gerar perseverança que tem um propósito, nos tornar perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, irmão, peça, quando você estiver orando, peça por sabedoria. Eu lembro, falho mais recentemente, mas eu lembro de quando eu era pequenininho, todos os dias orar pedindo a Deus sabedoria. A gente precisa pedir sempre por sabedoria. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Então não adianta você pedir duvidando, né? É pedir confiando e descansando que Ele vai fazer e cumprir o propósito dele. Isso é fé. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Você é humilde, glorie na sua dignidade. E o rico? O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Essa mensagem é muito importante, porque o rico geralmente vai confiar nas suas posses. E ele nos lembra que o rico é insignificante. Nós, humanos, carnais, aqui, pele e osso, somos insignificantes. Nós vamos murchar, nós vamos passar como a flor da erva. Versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, agora é tentado. Ele vinha sempre falando de provação, agora ele fala de tentado. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Opa, então provação Deus manda, tentação Deus não manda. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha a diferença, irmãos. A aprovação vem para nos gerar perseverança. E essa perseverança sendo confirmada, essa tentação, essa provação sendo confirmada gera perseverança. A perseverança tem ação completa e produz pessoas perfeitas e íntegras e em nada deficientes. Isso é provação. Mas a tentação vem da nossa cobiça, do nosso coração, do nosso desejo pecaminoso. E ela consumada gera morte. Então são coisas muito diferentes. E é muito bom ver Tiago tratando os dois aqui num tema só. Então separe muito bem essas coisas no seu coração. Então, no versículo 16 ele diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Então, nessa manhã, agradeça a Deus pelas provações pelas quais você passa. E ore a Deus pedindo que Ele afaste as tentações, Ele os livre, nos livre das tentações
que nos conduzem para a morte, conduzem pessoas para a morte. Prestei muita atenção na oração da Kátia nessa manhã, pelos jovens que passam por muitas tentações e se perdem, e se distraem, e vão para as drogas, e vão para o sexo, e chegam à prostituição, e vão para o álcool, e vão para tantos males hoje. E o destino é a morte. Mas ao mesmo tempo, nós sim temos jovens firmados na palavra, buscando a Deus e passando por provações e vencendo e perseverando e crescendo e sendo âncora para outros que precisam de apoio, de um ombro amigo e de força, de palavra, de oração, para que saiam, para que não cedam à tentação, mas sim sejam fortalecidos em meio a provações e perseverem na palavra em Jesus Cristo. Se a gente parar para pensar nessa manhã, se a gente sentar com um irmão nosso, né, e eu tive esse privilégio durante essa viagem em várias cidades, de sentar, de orar, de aconselhar, de receber conselho, de ouvir palavra de Deus, de ler Bíblia. E foi muito bom, irmãos, estar sentado com irmãos que estão vivendo uma realidade diferente, de outras incertezas, diferentes das que a gente vive aqui no Brasil. E nesse tempo, se a gente parasse para pensar, né? Se você sentasse aí com um irmão, você acha que algum de nós falaria assim: não, o que eu quero passar por tristezas e lutas e dores na minha caminhada com Jesus, né? Eu quero passar por luta. Não vai não, irmão. Essa conversa não acontece na mesa, não. Ninguém quer isso, não. Ninguém deseja, não, né? Mas talvez, se você sentar, né? Se eu sentar com alguém mais maduro na fé, que já passou por muitas provações, que já venceu, talvez a gente ouça que é, escolher as partes fáceis da nossa jornada limita muito a nossa experiência em conhecer o nosso Deus, o nosso Jesus. Que as provações e as lutas e as dores, elas nos aproximam de Jesus e faz entender mais Deus e faz a gente se parecer mais com Jesus. Porque no final da história, irmãos, Jesus não passou por dores à toa. Não foi um processo sadomasoquista de Deus trazer as dores a Jesus. Aquilo ali foi didático para nós, para entender que a dor, a luta, a provação, a privação, ela nos fortalece, ela nos aproxima de Deus. Jesus parou e falou assim: olha, eu vou ali falar com o Pai. Jesus fez isso porque ele passou por angústia, por provação, por dores, tentações também. Então, se Jesus precisava voltar para o Pai para ser renovado em meio às incertezas, que dirá nós? Que dirá nós? Então, o que Jesus passou é didático para mim, e para você, para entendermos que não fujamos das provações, não fujamos das lutas. Mas voltemos para o primeiro versículo lido nessa manhã de Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, se a gente senta, a gente não quer. A gente não quer passar por tristeza, por luta, por dor, mas Tiago nos lembra: se alegre nesse momento, porque isso tem propósito. Isso produz em nós perseverança e, irmãos, produz em nós o caráter de Cristo. Então, que os nossos olhos se voltem para Jesus nessa manhã, nessa quarta-feira, que você faça bem a separação de provação e tentação e que você se aproxime ainda mais de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vá na paz. Uma ótima quarta para todos nós. Beijão no Obrigado, coração. Éder. Valeu, meu filho.